Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe esse sábado lindo que começa agora, mais um final de semana, momento de desacelerar, momento de buscar ainda mais a presença de Deus, temos menos distrações, menos coisas para nos preocupar e então que nós possamos dedicar mais ainda do nosso tempo para Deus. E começando agora, buscando essa direção que o devocional de hoje vai trazer para nossa vida. E eu tenho certeza que Deus preparou já tudo o que nós precisamos ouvir hoje. E o nosso devocional, ele fala sobre o seguinte tema. Quando Deus não muda a situação, Ele está mudando você. Muitas vezes nós ficamos na pressa, tentando entender o porquê que as situações não mudam, porquê continua naquela situação que nós não gostaríamos de estar passando. Mas muitas das vezes Deus está nos moldando, Ele está nos mudando para que nós possamos viver outras bênçãos que Ele tem para nós. Então, hoje o tema vai ser esse, mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez e te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e a opção todas para você não perder nenhuma palavra de Deus aqui para o seu coração. E se você puder, e claro, se você quiser, curta esse vídeo, assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que também vão ser abençoadas assim como nós. E antes também de iniciar, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários a frase profética de hoje. A gente sempre escreve aqui todos os dias a frase que é para dar força, é para dar legalidade. Quando a gente escreve, a gente visualiza e isso dá força para essa profecia, que diz assim: mesmo sem ver mudanças, eu creio, Deus está me transformando por dentro. Eu vou repetir para que você possa escrever. Mesmo sem ver mudanças, eu creio, Deus está me transformando por dentro. Amém? Vamos então iniciar o devocional. Quantas vezes você já clamou pedindo a Deus que mudasse algo na sua vida? Um relacionamento, uma porta de emprego, uma enfermidade, uma crise familiar, uma situação que parecia insuportável e mesmo assim nada mudou. Você orou, jejuou, chorou e o cenário permaneceu o mesmo. E aí vem o pensamento: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não se importa? Mas o que você talvez não veja é que, enquanto nada muda ao seu redor, Deus está fazendo uma grande obra dentro de você. Ele não está demorando, Ele está trabalhando. Porque muitas vezes o maior milagre não é quando a situação muda, mas quando nós mudamos diante da situação. Romanos 5, 3-4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Veja que a tribulação não é em vão. Ela tem um propósito: nos tornar maduros, experientes, cheios de esperança. Mas só vive esse processo quem escolhe continuar confiando. Lembre-se de José, filho de Jacó. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e tudo isso durou anos. Humanamente falando, parecia que Deus estava indiferente, mas ao contrário, Deus estava moldando o coração de José. Ele precisava se tornar um homem capaz de liderar, perdoar, administrar, e isso exigia um coração curado. E quando o tempo certo chegou, Deus mudou tudo em um instante. José se tornou governador do Egito e usou essa posição não para se vingar, mas para salvar uma nação, inclusive seus irmãos. Aquele jovem sonhador havia sido transformado por dentro. Davi foi outro que viveu o silêncio de Deus. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar muitos anos até assumir o trono. Nesse tempo, foi perseguido por Saul, viveu escondido em cavernas, passou fome, sofreu traições. Deus poderia ter abreviado esse processo, mas ele estava ensinando a Davi como ser um rei segundo o seu coração. Estava ensinando o valor da humildade, da dependência,
da obediência. Quando finalmente subiu ao trono, Davi estava pronto. E isso só foi possível porque o processo o lapidou. Agora olhe para Jesus, o Filho de Deus. No Getsêmani, antes da crucificação, ele orou dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas em seguida completou: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo: eu também gostaria que essa situação mudasse, mas se o Senhor quiser me moldar por meio dela, eu aceito. Isso é fé, isso é entrega, isso é confiar que o plano de Deus é maior que a nossa dor. Sabe, talvez hoje você esteja orando para que Deus mude a situação, mas o céu continua em silêncio. E você pensa: será que Deus me abandonou? Mas a resposta pode ser: Ele está te ensinando a confiar mesmo sem ver. Ele está arrancando o orgulho, está tratando a sua impaciência, está te ensinando a descansar. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada silêncio, cada porta fechada, cada dia difícil, tudo isso faz parte do processo. Ele está construindo um caráter inabalável dentro de você. Um coração manso, uma fé firme, uma esperança viva. E quando o tempo certo chegar, e vai chegar, você vai olhar para trás e entender: se Deus tivesse me dado o que eu pedi naquele tempo, eu não estaria preparado para receber. Mas agora, transformado, você pode viver tudo o que Ele planejou. Não se desespere se o cenário ainda não mudou. Deus está te fortalecendo, te moldando. Ele não esqueceu de você. Ele só está mais interessado em mudar o seu coração do que em resolver seus problemas com pressa. Continue firme. Não desista no meio do processo. A obra que Deus começou em você, Ele mesmo vai completar. Eu tô toda arrepiada. Que palavra poderosa, que palavra linda. E quantas vezes nós questionamos o agir de Deus, o tempo de Deus, as dificuldades que nós passamos, mas nada do que Deus coloca em nossa vida é em vão. Quando nós passamos a ter essa fé, esse entendimento e olhar com olhos diferentes para as tribulações, para as dificuldades, com olhos de: o que isso quer me ensinar? O que será que Deus está moldando em mim? Nessas situações difíceis, o que será que Ele está transformando dentro de mim para eu poder viver uma bênção lá na frente que eu não estaria preparada para viver caso eu não tivesse sido forjada, mudada? Então que nós possamos hoje ter esse entendimento dentro do nosso coração, que Deus possa trabalhar dentro de nós e que nós confiemos nele e no tempo perfeito e no propósito dele para a nossa vida. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nós sabemos que muitas vezes nós olhamos para o lado e nos desesperamos por não ver mudanças. Mas hoje, Pai, nós entendemos que o Teu silêncio não é ausência, o Teu silêncio é transformação. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti mesmo quando nós não entendemos. Fortalece o nosso coração, molda o nosso caráter, nos faz crescer em fé. E que nós não desistamos do Teu processo no meio do caminho. Nos ensinas, Pai, a descansar na certeza de que o Senhor está nos transformando para algo maior e que a Tua vontade na nossa vida é perfeita, é boa, é agradável. Os Teus planos são de nos fazer bem, de nos fazer prosperar e não de nos causar danos, Pai. Nós confiamos em Ti e nós agradecemos pelas tribulações também, entendendo que elas são necessárias para forjar o nosso caráter, para nos moldar, para receber a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. E nós confiamos, Senhor, que o Teu caráter é incorruptível, que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que o Senhor colocou em nosso coração. É o que te pedimos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Amém. Amém, amém, amém. Antes de sair do vídeo, não esqueça de enviar esse devocional para as pessoas ou para a pessoa, que seja uma que você sentir no coração, as que você vai abençoar com essa palavra, com esse devocional, com essa direção de Deus. E quando você transmite a bênção do Senhor para a vida das pessoas, essa bênção volta muito maior para sua vida. É o que eu creio, que é o que Deus espera de nós. Amém? Deus abençoe muito o nosso dia e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.